Documento 10.114-2. Registro de terminação de SCP 10.114, 2. Documento de teste U10 99 27 PD 219 101 14 2. Testes terminação para SCP 10.114, 2. Foi retirado tecidos de SCP 10.114, 2 para o resultado, depois de usarem SCP 10.114, 2. Todos os testes foram autorizados pelo Conselho 5. Todos os testes devem passar dessa etapa. Ideia: colocar carne dentro de SCP 10.114, 2, e quando SCP 10.114, 2 ficar fome, matar a si mesmo. Aprovado por 5, 1. Resultado: SCP 10.114, 2 começou a rasgar-se, porém logo depois que consumiu toda a carne. SCP 10.114, 2 não fez nada. Ideia: jogar SCP 10.114, 2 no sol. Negado por 5, 1. Notas: nós não pôde fazer isso pois não temos dinheiro para mandá-lo pro sol. Provavelmente isso custaria 15 trilhões de dólares, e pode dar um erro como a nave explodir ainda na Terra. Ideia: usar SCP 10.148 contra SCP 10.114, 2. Aprovada por 5, 4. Resultado: SCP 10.114, 2 foi esmagado, porém logo depois SCP 10.114, 2 reviveu. Continuou um ciclo de esmagamento e ressurreição por 3 horas seguidas. Ideia: usar um incinerador para queimar SCP 10.114, 2. Aprovado por 5, 9. Resultado: SCP 10.114, 2 foi queimado vivo, porém logo depois ele reviveu. Ideia: usar SCP-597 contra SCP 10.114, 2. Aprovado por 5, 6. Resultado: SCP-10.114, 2 foi colocado na sala de SCP-567. SCP-10.114, 2 ficou olhando para SCP-567 até ser retirado. Ideia: usar SCP-426 contra SCP-10.114, 2. Aprovado por 5, 1. Resultado: SCP-426 foi colocado na área de contenção de SCP-10.114, 2 por 2 meses. Durante todo o tempo, SCP-10.114, 2 ficou o mais quadrado possível e colocou pão em fendas do seu corpo. Quando SCP-10.114, 2 ficou com fome, atacou um cidadão. Foi dado carne para SCP-10.114, 2 comer. Ideia: usar SCP-10.124 contra SCP-10.114, 2. Aprovado por 5, 4. Resultado: foi colocado carne dentro de SCP-10.124 e foi deixado SCP-10.114, 2 com fome. Quando SCP-10.114, 2 sentiu o cheiro da carne, foi correndo até SCP-10.124. Quando SCP-10.114, 2 notou que aquilo era uma armadilha, tentou fugir, mas SCP-10.124 fechou as portas não deixando SCP-10.114, 2 sair. 21 horas reapareceu ambos os objetos. Depois daquele dia, SCP-10.114, 2 ficou com extremo medo de SCP-10.124, entretanto SCP-10.124 não tem problema em atacar novamente. Ideia: usar SCP-10.012 contra SCP-10.114, 2. Aprovado por 5, 8. Resultado: foi colocado carne na área de SCP-10.012 e foi SCP-10.114, 2 foi deixado com fome. Quando SCP-10.114, 2 sentiu o cheiro de carne, foi correndo até a área. No final SCP-10.012 usou SCP-10.012, 1 para soltar um raio em cima de SCP-10.114, 2, porém SCP-10.114, 2 se alimentou. Isso continuou por 7 horas, até que SCP-10.114, 2 conseguiu fugir. Foi dado carne para SCP-10.114, 2 comer. Ideia:
Usar SCP-198 contra SCP-10114-2. Aprovado por 5-1. Resultado: quando o SCP-10114-2 pegou SCP-198, SCP-10114-2 começou a gritar por causa da ligação. SCP-10114-2 permaneceu normal sem sinais de exaustão. O líquido de SCP-198 virou carne líquida. Até hoje SCP-198 está na mão de SCP-10114-2.